Mas domingo que vem vai ser o encerramento dessa série aqui. Hoje, o tema de hoje é esse. Queimou. 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 Já era. O que isso tem a ver com a família? Exercite seu pensamento aí. O que isso tem a ver com a família? Quando você prepara uma refeição, quem cozinha, um arroz, um feijão, já aconteceu de você se distrair com o WhatsApp, com o Facebook. Queimou. Aí você, antes, correndo ao fogão, você mesmo pergunta, já era? Dependendo do cheiro, já era. Quem é que nunca queimou alguma coisa, pelo amor de Deus? Só quem nunca cozinhou. Mas eu duvido que quem cozinha queimou. Às vezes a gente deixou até o ovo passar do ponto e ficou até quase preto depois que ficou cozinhando, não é? Queimou. Algumas coisas a gente recupera. Às vezes você recupera um feijão quando começa a queimar. Você ainda pega um pouquinho e deixa aquela raspa lá. Ou arroz. Quem é que nunca comeu arroz queimado? Então, é possível recuperar algo queimado. Mas às vezes não. Às vezes não. E quando a gente vai falar de família, os relacionamentos vão se queimando também. Marido e esposa, pais com filhos, a gente vai se desgastando, vai queimando aos poucos. Vai torrando a paciência um do outro, machucando com palavras. Pequenas brigas bem resolvidas trazem maturidade, mesmo quando a situação parece difícil. Mas é muito bom quando o casal reconhece, o filho reconhece que andou desobedecendo. É muito bom ouvir o pedido de perdão de um filho, quando ele percebe que ultrapassou os limites. Você que é pai e mãe, quando um filho admite, isso é um passo tremendo de um coração maleável, querendo consertar, querendo aprender. Como nós adultos também, ajudando o outro. Acontece que, às vezes, as coisas vão se prejudicando, nós vamos machucando, vai machucando, igual uma florzinha, que você vai arrancando uma pétala. Machuca com a palavra dura. A ausência de um elogio. Nós vamos pisando na pessoa, rotulando. Lembra que a gente aprendeu recentemente, ataque o problema, não a pessoa. A gente vai atacando, pondo rótulo e criando uma certa... Toda vez que vai conversar, o casal não completa a conversa, porque fica atacando, o clima vai ficando pesado. E é muito importante, às vezes, a gente pedir alguém de fora para ajudar um casamento que começa a entrar em crise. Alguém de fora que não está com a emoção tão abalada, alguém de fora percebe o exagero do casal e coloca ali para eles o equilíbrio, os erros, os excessos, os exageros de cada um. Então, é muito bom a gente pedir ajuda. É questão de humildade para isso, né? Pedir ajuda de alguém de fora, porque às vezes o próprio casal chega num ponto que vai brigando, e a relação vai começando a ficar insuportável. Agora, há situações que queimam e é difícil restaurar. Tem situações que é possível que um casal queima. E aí você sabe, ocorre a separação. Às vezes há um retorno, às vezes não. Esse é um assunto pesadão para agora de manhã, sim ou não? Agora, eu quero só lembrar para vocês que às vezes nós nos queimamos no casamento, mas não é só no casamento que se queima. Às vezes você queima a sua reputação. Você é um profissional, você não trabalha direito, falha na prestação de serviço, você prejudica a qualidade do seu trabalho, você perde cliente, a sua empresa perde, se nós não representamos bem aquele local onde nós trabalhamos. Então, queima. A reputação perdida pode ser dificilmente ganhada de novo.
Um pensador falou assim: você demora 20 anos para construir a sua reputação, mas você pode perdê-la em 5 minutos. E quantos cristãos queimam o testemunho também? Prejudica os cristãos, prejudica a sua igreja. Eu só estou abrindo esse parênteses aqui. Eu vou falar do casamento, quando se queima. À noite eu vou desenvolver um pouco mais essa questão de quando a gente queima outras áreas de responsabilidade da nossa vida. Mas eu vou me limitar agora ao divórcio e o recasamento. Casamento. A Bíblia é contra a separação. Vamos falar juntos? Casamento, a Bíblia é contra a separação. Olha aqui. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separem o homem, o que Deus uniu. O que Deus uniu, não separe o homem. Você já ouviu isso milhões de vezes nas cerimônias do casamento, não é? O que Deus uniu, não separe o homem, nem a mulher. Essa frase, que está em Mateus capítulo 19, não é simplesmente uma bela frase para colocar um desfecho na cerimônia de casamento. Não é só para enfeitar aquela hora. É uma frase em que Deus deseja, porque Ele criou o casamento para durar. Vamos colocar isso no nosso coração. O casamento foi criado para durar. Eu quero abrir uma passagem para a gente ver que Deus odeia o divórcio. Malaquias 2, 13 a 16. Onde é que está Malaquias? Está antes de Mateus, fica mais fácil. Antes de Mateus. Olha, ficou fácil agora. É um livro antes de Mateus, gente, ó. 2. Mateus 2. Compartilhe a sua Bíblia aí, seu aplicativo. Se alguém não compartilhar o aplicativo, é que está vendo outra coisa que não deveria agora. Posso ler? Malaquias 2, 13 até o 16. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. Aqui está falando da hipocrisia. Versículo 14, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor, observe bem esse texto aqui, irmãos, é porque o Senhor é testemunha, não apenas o padrinho e a madrinha, o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de quê? Fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo, quer dizer, casamento é um pacto, é um contrato, é do seu acordo matrimonial. Versículo 15, não foi o Senhor que os fez um só, em corpo e em espírito eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher ou ao marido da sua mocidade. Olha o 16, vamos ler juntos. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham um bom senso, não sejam infiéis. Ficou claro? Ficou claro que não é uma posição meramente da igreja, qualquer que seja ela? Deus odeia o divórcio? Isso tem que ficar bem claro. Quando a pessoa vai casar, pense bem. Pense bem. O padrão é alto.
o padrão é alto. Se alguém pensa em casamento e considera a possibilidade de se separar, nem case. Nem case. Você já percebeu como esse compromisso tão sagrado que é o casamento está se enfraquecendo? Enfraquecendo. 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 Fraco, 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 fraco. Nós vivemos uma sociedade, tem um sociólogo polonês, escreveu um livro chamado Relacionamentos Líquidos. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não estão se apegando, não é se apegando só a uma pessoa, não. Não estão se apegando a marcas, produtos. Antigamente a gente ia, os cinquentões aí, sessentões, ia no armazém de Seu José, e era aquele armazém, ficava anos a frio frequentando aquele armazém ali, uma fidelidade e tal, e a marcas, a produtos. Hoje, ninguém é fiel a nada. A nada, absolutamente nada. É a era do descartável. E até casamento entrou nessa categoria. Até os produtos estão virando descartáveis também, não é? O eletrodoméstico já está programado para vencer e você ter que trocar de produto. E assim acaba influenciando todos nós nessa era do descartável. Agora, esse assunto, divórcio e recasamento, é um assunto polêmico. Entre pastores, você pegar 10 pastores de seminários diferentes, há posições diferenciadas. Tem muita gente boa que acredita que uma vez que a pessoa se separa, não pode casar mais. Gente boa até mostra argumentos bíblicos. Por outro lado, tem muita gente boa, estudioso também, que defende a questão de, conforme o caso, quando há uma separação, é possível um recasamento. Então a gente precisa assumir uma postura em relação a isso. Precisamos nos posicionar. Há muitos textos, e eu não vou conseguir, desse tempo que a gente tem de manhã, tratar desse assunto com toda a profundidade que exige. Mas a gente tem um documento da nossa igreja, se você tem interesse, você pega o e-mail do que está no boletim, manda aqui para a nossa secretaria e você vai receber uma cópia da nossa posição sobre divórcio e recasamento. Tá certo? E eu vou mostrar aqui de uma maneira panorâmica. Irmãos, não é um assunto que eu estou fechado. Eu continuo aprendendo sobre isso. Tá certo? Eu mas naquilo que eu estudei até agora, eu vou apresentar para vocês, então. E começando com esse ponto aqui. Todos os passos devem ser dados para um casal em crise se esforçar e salvar o seu casamento. Vamos ler juntos isso? Todos os passos devem ser dados para um casal em crise se esforçar e salvar o seu casamento. Todas as vezes que nós pastores aconselhamos um casal, nós lutamos pela reconciliação. A gente instrui, encoraja, lê a Bíblia, exorta para o casal reconsiderar. Reconsiderar. Porque é possível, não há pecado que não possa ser perdoado. A questão é a banalização. Os casais estão se separando por qualquer motivo. Por besteira mesmo. Por brigas, por divergência de opinião, questões financeiras e tantos assuntos que eles não sabem tratar e aí se separam. Mas a gente luta, e um dos valores da nossa igreja é a igreja que valoriza a família. Eu quero dizer aqui para você que está agora de manhã, talvez você passou por uma experiência amarga e esse assunto por si só já desperta em você até uma raiva, sentimentos de tristeza, talvez por alguma experiência que você passou. Eu não estou pregando contra você, tá certo? Eu estou pregando contra ideias, sistemas que tentam separar os casais e estão atacando a família em todos os sentidos. Então é nesse sentido. Quando a gente fala a igreja que... O que eu falei o valor da nossa igreja? A igreja que valoriza a família, eu não estou pensando só marido, esposa e filhos. Tira da sua cabeça
que a gente tem que valorizar só marido, esposa e filhos. Esse é o ideal. Mas essa configuração já é minoria no mundo. A maioria das famílias no mundo, estatísticas mundiais, são de casais que já perderam essa configuração. Quando fala a igreja que valoriza a família, a gente pensa na viúva que tem um filho, na mulher separada. Mesmo na pessoa que teve 2, 3, 4, 5 casamentos. Deus ama essa pessoa e quer restaurá-la de alguma maneira. Tá certo? Então não se sinta você aqui, não se sinta rotulada. Por mais dramática que tenha sido a sua experiência, Deus tem um amor especial pela sua pessoa. E não é porque aconteceu uma tragédia na sua família, uma crise, uma separação, que a sua história tem que se repetir. Tá certo? É possível recomeçar. Você tem esperança nisso? É possível recomeçar com a ajuda do nosso Deus. Mesmo que você mesmo tenha falhado. Deus não esqueceu de você. Lembra-se disso. Mas a gente tem que lutar pelo casamento. Tem 4 formadores de opinião. Um formador de opinião é a família. Outro formador de opinião é a escola. Outro é a mídia e outro é a igreja. Vão formando nossa cabeça, nossos pensamentos. Agora, a igreja é uma poderosa aliada da família. A gente tem que colocar isso no nosso coração. A igreja é uma poderosa aliada da família, porque na igreja tem espaço para a pessoa que vem de qualquer configuração. Tem até igrejas muito orgulhosas, que quando a pessoa passa por uma experiência traumática, rejeita, coloca um rótulo. Tem mulheres que fazem parte de igrejas que já queixaram para mim, pastor, pelo fato de eu ser separado, ser viúva. As pessoas me olham com um olhar como subcategoria. Isso não deveria existir no povo de Deus, porque todo mundo é igual perante o Senhor. Não importa a experiência que a pessoa tenha passado. Jesus veio para buscar os doentes. E quem se considera são pode estar apodrecendo por dentro de orgulho e de preconceito. Então a igreja, ela defende, não há nenhuma instituição que defende a família igual à igreja. Para você pensar. As pessoas estão dizendo, vai Corinthians. Avante São Paulo, defender meu time também. Força Chapé. Mas você não ouve em qualquer lugar, vai casamento. Ouve ou eu estou falando um exagero? Vai casamento. Vai casamento. Os blogueiros, o encontro com a Fátima Bernardes, com aquela Braga, esqueci o nome da mulher. Ela está falando, Ana Maria, ela está dizendo assim, vai casamento, você escuta isso? Não escuta. Vai hoje na Avenida Paulista. Estão gritando isso? Vai casamento. Estão aplaudindo o casamento? Não estão. Você não ouve nas novelas, vai casamento, na rodinha dos amigos, nem nos escritórios, nem nos bancos da faculdade. Você não ouve isso. Então, se você quiser ter um casamento sustância, a gente tem que estar apegado à igreja de Deus. E é um privilégio. Eu não sei se você valoriza isso. Mas os nossos filhos sendo criados do mesmo jeito, nós vamos ter aqui casamentos fortíssimos. Nós vamos ter casamentos monumentais que vão resistir às tempestades da vida. Eu oro pelos meus filhos, oro pelos seus filhos, porque seus filhos são meus genros e genras. Os meus filhos são seus genros e genras. Tá certo? Então você cuida do seu filho, que eu estou fazendo o possível para preparar o meu. A gente vai lutar pelo casamento. Superar é melhor que separar. Vamos ler juntos? Superar é melhor que separar. Dá até samba isso, né? Deus fez o casamento para ser único e não uma brincadeira de test drive. Mas nem namoro deveria ser test drive. Eu ensino meus filhos, desde pequenos,
para eles conhecerem a pessoa. É o pré-namoro. Não se comprometa a namorar. Comprometa-se a orar pela pessoa. Nem toque na mão. Conheça a pessoa. Não se queime. Não seja precipitado em namorar uma pessoa para depois você terminar o namoro. Respeite aquela pessoa. Tenha um namoro santo, consagrado a Deus. Eu demorei 4 meses para tocar na mão da Sandra. Eu falando uma coisa que eu pratiquei. 4 meses sem tocar nas mãos dela. E casamos depois com 1 ano e meio, com todo o respeito. Beijo superficial. Não era beijo profundo. Beijo de respeito. A gente tem que ensinar isso para os nossos filhos. Ensinar a esperar no Senhor. Mas nem um assunto namoro, eu só estou dizendo que já no namoro, um bom namoro, um namoro santo, puro, que respeita o outro. Olha, eu vou dizer bem claro aqui para você, com todo o cuidado, se você está namorando e você está tendo intimidade que só os casais têm, você está totalmente fora da vontade de Deus. Você está vivendo em imoralidade sexual. E você perde a comunhão com Deus. Não adianta nem orar. Para com isso. Admite, pede perdão a Deus. E começa de novo com a ajuda de Deus e com todo o cuidado. Faça um curso pré-nupcial. Tudo isso vai ajudar a ter um bom casamento. Então, vamos valorizar a nossa esposa. Casamento é compromisso de parceria, pertencimento mútuo, privilégio e sacrifício. Você tem uma Mulher Maravilha? Você tem um super-homem? Agradeça a Deus. Não tem, não? Ore por esse miserável para ele virar um super-homem. Olha, é bom ter uma Mulher Maravilha na nossa casa. Gente, isso é um privilégio demais. Você tem uma pessoa, um ser humano de carne e osso, sangue quentinho, para estar do seu lado. Gente, isso é maravilhoso. Só Deus poderia ter criado algo tão magnífico, que é o casamento. Então, valorize, lute pelo seu casamento. Agora, olha só, quando a gente fala que todos os esforços devem ser dados para o casal não se separar, e quando a gente está falando aqui que casamento é compromisso de parceria, eu queria que você pensasse um pouquinho nisso aqui. Porque nós não estamos defendendo aqui qualquer casamento, não. Nós não estamos defendendo aqui casamento em que a mulher vive sendo espancada, ou o marido tratado como um banana, pisado pela esposa. Isso não é casamento. Nós não estamos defendendo aqui um marido truculento, ignorante, trata a esposa como empregada, como escrava, até escrava sexual. Homens que machucam a mulher por causa das suas bizarrices e das suas loucuras. Nós não estamos defendendo esse tipo de casamento. Nós não estamos defendendo aqui que o camarada vive traindo a esposa. Aguenta, minha filha, como as nossas avós falavam, né? Ruim com ele, pior sem ele. Isso não se aplica. Está ruim com ele, não acostume com essa subvida. Casamento não é isso. Casamento é parceria, é lealdade, é cuidado mútuo. Então isso desconfigura. Não é esse tipo de casamento que a gente está defendendo aqui. A pessoa está sorrindo para os outros e estão adoecidos dentro de casa porque vive uma vida insuportável. A gente não encontra respaldo para isso na Bíblia. O respaldo na Bíblia é uma mulher alinhada com o marido, parceira, um marido que se sacrifica por ela, que a ama, lealdade, fidelidade, respeito, educação, tratar o outro com dignidade. Está tudo isso na palavra. É esse tipo de casamento que a gente está defendendo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Está escrito aqui: e sereis uma só carne, em Gênesis 2, 24. Então, casamento é uma união de forças, de dons, de talentos, de recursos. É uma aliança de amor. Não combina, não faz parte de um casamento um espancador, um alcoólatra, um preguiçoso.
nem uma mulher que não dá satisfação ao marido, que sai para as noitadas, segue carreira solo, é independente, é ociosa. Não combina. Não combina um casamento onde marido e esposa ciumentos demais, controladores demais, ditadores, seja de um lado, seja do outro. É muito estranho um marido ou uma esposa bloquear a senha do seu celular, porque o outro não pode saber os segredos que tem com seus contatos. Aí bloqueia. O seu celular é seu, o meu é meu, e assim por diante. Não combina. E a nossa sociedade cada vez mais individualista, independente. Casamento não combina com esse estilo de vida. Casamento foi criado para ser uma experiência prazerosa, agradável. Melhor é dois do que um, porque se cair, um ajuda, um socorre, um esquenta o outro, um ampara o outro, um projeta, promove, levanta o outro. Isso é casamento dentro do ideal da palavra de Deus. Casamento não é luta de UFC, guerra de sexos, não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Quando se casa, é um pacto de cuidado mútuo. Terceiro ponto, a sociedade judaica convivia com divórcio e recasamento. Tem algumas passagens aqui, queria ler com você. Aqui está falando para os sacerdotes, Levíticos 21, versículo 1. Vamos ler 21, 7, 13 a 14. Vamos lá, Levíticos 21, posso ler? Disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos os filhos de Arão. Então, esse capítulo aqui está falando com os sacerdotes. Olha o 13 e 14. A mulher que ele tomar terá que ser virgem. Versículo 13. O 14. Não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Eu li o 13 e o 14. O 14, só para recordar aqui, não poderá ser viúva nem divorciada. O sacerdote não podia, por ser líder do povo de Deus, não podia se casar com uma divorciada, mas o povo, aqui é uma constatação, havia separação e recasamento. O sacerdote não podia. Está entendido? Não é que a Bíblia está encorajando, mas é uma constatação. Havia divórcio nessa sociedade judaica. Há outras passagens na Bíblia, nós não temos tempo para ler, Juízes e Reis, aqui tem uma constatação, 1 Crônicas 8, 8 a 10, não é um encorajamento, e pós-exílio também, tem essas passagens aí. Irmãos, nós não temos tempo para ler, mas só para destacar que era uma realidade no Antigo Testamento, casamento e recasamento. Levíticos 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Adultério apanhado em flagrante, ambos receberiam pedradas. Ambos morreriam. Só para a gente deixar claro isso aqui, preparando para esse ponto aqui, que eu vou ter que falar mais à noite devido ao nosso tempo. Divórcio não é a solução, mas é uma concessão por causa do pecado do homem. Então tem aqui uma passagem que quero ler com vocês, Mateus 5, 31 a 32. Bem rapidamente, Mateus 5, 31 a 32.
Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ele está abrindo aqui a brecha que a imoralidade sexual quebra o casamento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com uma traição, com adultério. A imoralidade sexual rompe, infelizmente rompe o acordo. E ele vai falar um pouco mais sobre isso em Mateus, mesmo livro que vocês estão aí, capítulo 19, 3 a 11. Mateus 19, 3 a 11. Estão perguntando para o próprio Jesus aqui. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Observe bem, por qualquer motivo? Pode separar, Senhor, por qualquer motivo? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, aquela frase lá conhecida, o que Deus uniu, ninguém separe. Versículo 7, perguntaram eles: então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto, eu entendo isso, é uma cláusula de exceção, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Então, há muitas pessoas sofrendo desnecessariamente com certos relacionamentos, e às vezes nós queremos ser mais justos do que Deus. E aqui está bem claro esse assunto. Nos dias de Jesus, tinha duas escolas. Uma escola era, vamos chamar de teologia. Era um rabino que chamava Hilel. Esse rabino Hilel, ele defendia uma posição bem liberal. Você poderia separar da mulher por qualquer motivo. O cara acordava mal-humorado, a mulher não fez uma comida saborosa, carta de divórcio para ela. Havia a banalização do divórcio. E mesmo nos dias de Moisés, aí Jesus falou, a dureza do coração humano levou a esse tipo de coisa. E tinha outro rabino, chamado Shammai, e ele defendia que somente a imoralidade, o adultério, que ele interpretava uma passagem de Deuteronômio, capítulo 24, você pode ler isso em casa com calma, Deuteronômio 24, fala que se o homem via alguma coisa indecente na mulher, ele deveria lavrar uma carta de divórcio. Esse rabino interpretava esse ponto, essa coisa indecente, como adultério. É um assunto aí para você ler com calma. Jesus, então, está inclinado aqui mais por essa escola Shammai. A relação fora extraconjugal quebrava o casamento. Peguei esse pensamento aqui. Se o divórcio era permitido, o segundo casamento também era. Todas as culturas entendiam que o divórcio trazia permissão de um novo casamento. Não tem sentido falar em divórcio legítimo e proibir o novo casamento. Agora, o ato de adultério quebra a união de uma só carne que há entre marido e a esposa. O adultério é a cláusula de exceção que, infelizmente, quebra essa aliança. O propósito de Jesus não era encorajar o divórcio por essa razão, mas desencorajá-lo por qualquer outra razão. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, fugir. Eu quero ler com vocês aqui que, apesar do divórcio ser permitido,
o perdão e a restauração devem ser preferidos. Nesse contexto de Mateus 19, um capítulo antes, fala de um camarada que devia uma enorme dívida e ele foi perdoado. Uma outra pessoa devia uma pequena dívida, ele não quis perdoar. O ensinamento aqui é de perdão também. É possível, mesmo que alguém traiu, escuta o que eu estou te falando, o contexto aqui é de perdão. Ainda que haja uma traição no casamento, é possível uma reconciliação e um perdão. Obviamente, a gente não impõe isso sobre a pessoa, porque o perdão, a pessoa pode perdoar, mas não querer a outra. Isso acontece, pode perdoar, mas não querer a outra, como pode perdoar e reconciliar. Então, a gente encoraja isso. Eu já participei de aconselhamento em que houve traição e o casal se perdoou, teve filhos depois disso, estão muito bem, graças a Deus, porque houve uma restauração, porque o perdão ainda é maior do que essa possibilidade de ficar afastado. Nenhuma escritura ordena ou encoraja o divórcio e novo casamento, mas é permissível. Aqui os contextos: relações sexuais ilícitas, essa passagem que nós lemos, o incrédulo abandona o crente, é possível também, o incrédulo abandona o crente, ou morte de um cônjuge, são as passagens que mostram essa possibilidade de um recasamento. Há esperança para o adúltero? Uma mulher foi apanhada em adultério, você sabe disso, está em João capítulo 8, e essa mulher, Jesus não escreveu na testa dela, não está essa moda de escrever na testa, adúltera. Foi isso que Jesus fez? Esse mestre escrevia na areia, não sei o que ele escreveu na areia, tá? Leia a sua Bíblia lá que você também não vai descobrir. Mas está lá, Jesus está escrevendo na areia. Eu sei que Jesus fala para essa mulher, e a sociedade era muito machista, porque o homem também, por que aqueles homens não trouxeram o homem? Por que trouxeram só a mulher? Porque ela foi apanhada em flagrante adultério. Trouxeram só a mulher, mas o mestre não se deixou ser levado pelo preconceito. Jesus olha para aquela mulher e ele fala para aqueles homens lá, quem nunca pecou, pode atirar a primeira pedra. Aí os mais velhos começam a sair, está Jesus e a mulher, Jesus escrevendo na areia, e depois Jesus fala para ela, onde estão teus acusadores? Não estão mais aqui, mestre. Eu também não te condeno. Ele, sendo juiz, poderia. Vai e não peques mais. Tem uma vida transformada. Há esperança para você. Há esperança para todos nós em Cristo Jesus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Fugir. Eu quero abrir uma passagem aqui de Provérbios, e assim eu vou terminar. Provérbios capítulo 6. (27). Posso ler? Provérbios, meio da Bíblia. 6, 27. Está na mão? Provérbios 6, 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem se queimar a roupa? É uma figura de linguagem, né? A gente não está falando de queimar? Queimou já era? Olha aqui. Pode-se alguém colocar fogo no peito? Você imagina uma panela de pressão, umas brasas, andando subindo escada com brasa aqui no tórax? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Talvez a pessoa endemoniada, ou os pés calejados, né? Os indianos lá, andar sobre brasa sem queimar os pés, mas nós mortais comuns, vai fazer isso. Vai fazer. Ele está falando aqui, não brinque com adultério. O assunto aqui é adultério. Olha o 32. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Destrói sua vida financeira, destrói sua reputação, machuca seus filhos, você perde o respeito, mesmo a nossa sociedade tão liberal, há um efeito colateral muito forte, muito pesado, quebra a pessoa. Cuidado, cuidado, cuidado com isso. Então isso é para colocar em nosso coração aquele sentimento assim, eu vou fugir dessas situações que vão me comprometer, e vão me prejudicar, e vão me queimar minha reputação, minha família para o resto da vida. Então é uma palavra
tanto de esperança para você que caiu, como uma palavra também de alerta para você que está andando em perigo. 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 Perigo.